Olá, benditos! Já estamos no 27º dia da nossa jornada e o nosso herói Davi está cansado de tanto fugir do rei Saul. A vida diária de exilado no deserto estava começando a deixar Davi deprimido. Além de se preocupar com a sua própria segurança, ele ainda tinha a responsabilidade de cuidar das suas esposas e liderar 600 homens com as suas famílias. Já haviam se passado cerca de 7 anos quando Davi decidiu refugiar-se novamente em Gate, cidade dos filisteus, inimigos de Israel. Havia motivos de sobra para Davi ficar em Israel e continuar a confiar que Deus iria protegê-lo e suprir as suas necessidades como vinha fazendo todos aqueles anos. O problema é que quando nós começamos a olhar para Deus através das nossas circunstâncias, em vez de olhar para as nossas circunstâncias com os olhos de Deus, nós perdemos a fé, a paciência, a coragem e damos vitória ao inimigo. Mas mesmo diante dos desvios de Davi, o Senhor estava usando as suas dificuldades, as dificuldades da sua vida, para transformá-lo em um homem de Deus e prepará-lo para o trono. Logo no começo do seu exílio, Davi tinha fugido para Gate, lembra? Em busca de segurança, mas descobriu que a sua vida continuava em perigo e para escapar precisou fingir que estava louco. Acontece que naquela época Davi estava sozinho. E dessa vez estava voltando para Gate com suas esposas e como comandante de 600 soldados valentes com as suas respectivas famílias. O rei de Gate recebeu Davi muito bem por duas razões. Primeiro, estava claro que ele e Davi tinham o mesmo inimigo, Saul. Em segundo lugar, a aptidão tática de Davi e a eficiência dos seus homens no combate seriam muito úteis para o rei dos filisteus. Davi trazia consigo uma multidão de mais ou menos 2 a 3 mil pessoas. Era muita gente chegando em Gate de repente. Mas Davi não pretendia ficar ali, porque o rei e os seus oficiais estariam vigiando as suas atividades o tempo todo. Então ele usou toda a sua diplomacia e elaborou um pedido para o rei Aques, para que ele desse uma cidade só para Davi e os seus homens, garantindo que eles estariam sempre à disposição do rei. Aques logo aceitou a ideia e lhe entregou a cidade de Ziclag, cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Gate, na fronteira com a tribo de Simeão, que na época estava sob o controle dos filisteus. A herança da tribo de Simeão estava situada dentro da tribo de Judá, o que explica o fato de Ziclag ser associada às duas tribos. Porém, desde o momento em que Aques entregou a cidade a Davi, ela nunca mais voltou para as mãos dos filisteus. A cidade passaria a pertencer aos reis de Judá, servindo como quartel-general para as suas operações militares. Quando disseram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Só que agora, Davi tinha assumido um compromisso que o deixava em uma situação delicada. Na verdade, ele estava se submetendo a um líder filisteu, o rei de Gate. Nós não temos registro de nenhum salmo que Davi tenha escrito durante esse período. Este não foi um ponto alto na vida espiritual de Davi. Ele e os seus 600 homens com suas famílias viviam agora em uma situação completamente nova, em uma cidade fortificada. E durante o tempo em que viveram em Ziclag, um total de 1 ano e 4 meses, o rei Aques pensava que Davi e os seus homens estivessem atacando cidades e vilas em Judá, quando, na verdade, eles estavam atacando as vilas e os campos dos aliados de Aques. Davi estava exterminando o povo que Josué e seus sucessores não haviam conseguido eliminar quando eles entraram na Terra Prometida. Ao mesmo tempo, ele eliminava o risco de que qualquer um dos sobreviventes levasse até Gate a notícia de que ele estava mentindo. Davi entregava a Aques presentes dos despojos das batalhas, dando relatos falsos das suas atividades, dizendo que tinha atacado o lado sul de Judá. E Aques acreditava nele. Davi sabia que o líder filisteu ficaria feliz em saber que ele tinha atacado o seu próprio povo de Israel. Aques se sentia em uma posição confortável. Ele acreditava que Davi tinha se virado contra o seu povo e que seria servo dele para sempre. Para ele, Davi estava preso a uma teia e ele, Aques, era a aranha. Mas isso não duraria muito tempo.
Chegou o dia em que o exército dos filisteus mais uma vez se preparou para atacar Israel. E desta vez o rei Aques queria que Davi fizesse parte do exército e lutasse contra o seu próprio povo. E agora? Qual seria a postura de Davi? Lutaria contra Saul e o exército do seu povo ou se esquivaria da ordem do rei dos filisteus? O desfecho dessa situação delicada você vê amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil.